Você já teve a impressão de que um dia comum pode mudar tudo? Que a vida, mesmo na rotina mais pacata, esconde uma rachadura invisível, uma fresta pela qual o fim do mundo pode escorrer? Bom, eu nunca pensei assim, até o dia em que o mundo acabou. E não foi uma guerra, não foi uma pandemia, nem um meteoro. Foi só uma explosão. Simples, silenciosa, de longe, mas ensurdecedora por dentro. Acordei naquela manhã com o despertador das 6h30. Mas eu já estava acordado. Na verdade, nem dormi direito. Eu tinha uma entrevista às 9 e a ansiedade não me deixava fechar os olhos. Vaga de estoquista no mercado que pagava mal e explorava muito. Mas era o que dava. A cidade ainda estava quieta. Stone Park, nosso pequeno refúgio no interior, vivia com o barulho dos galos e dos caminhões de entrega. Mas naquele dia, estava diferente. Às 6h43 da manhã, o chão tremeu não como um terremoto. Foi um solavanco seco, como se alguma coisa tivesse caído do céu e acertado o centro da cidade. As janelas vibraram, os postes piscaram e a energia se foi. Silêncio. Mas não aquele silêncio de cidade adormecida. Era um silêncio estranho, como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então, Vaio Cairo, quem morava mais perto do quarteirão 9, foi o primeiro a sentir um cheiro de ozônio misturado com carne crua e ferro enferrujado, como se tivessem deixado um corpo aberto num laboratório químico. Eu saí na varanda e vi a fumaça subindo. Era escura, mas com reflexos verdes. Verde, como se fosse venenosa. Ou Viva.meu. Vizinho, o Sr. Danilo, tossia na calçada. Ele tinha saído para correr cedo, como sempre. Tava com a mão no joelho, cuspindo algo espesso. Tá tudo bem? Perguntei. Ele olhou para mim e o que eu vi não foi cansaço. Foi pânico. Naquela hora, ninguém sabia o que era. Ninguém sabia que aquele era o início do fim. A TV não funcionava. Os celulares não tinham sinal. Os carros não ligavam. A cidade parecia um cenário montado, mas algo já tinha mudado. Na pele das pessoas, nos olhos, no som abafado dos gritos ao longe. Então eles começaram a sair da fumaça. O som foi o primeiro aviso. Um estalido úmido, como se alguém estivesse quebrando ossos dentro de uma melancia. Depois vieram os gritos. Não os gritos comuns de susto ou desespero. Era um som animal, guttural. Gritos de quem já não lembrava mais como se fala. A fumaça ainda cobria boa parte do centro. E quem se aproximava dela voltava. Diferente. Ou não voltava. Alguns vizinhos corajosos foram até lá ver o que tinha acontecido. Um deles era o Lucas, mecânico da esquina. Subiu na moto dele e acelerou até sumir na neblina verde. 15 minutos depois, ele voltou, a pé, sangrando e mordendo a própria mão. A primeira pessoa que ele atacou foi a esposa. Ela correu para abraçá-lo, chorando, aliviada. Ele não falou nada. Só mordeu o rosto dela com tanta força que o som do osso, rachando, ecoou pela rua. Foi aí que o pânico. Chegou pessoas gritando, gente correndo, pais segurando os filhos no colo. Outros largando os filhos e fugindo sozinhos. O Sr. Danilo, o mesmo da corrida, caiu de joelhos no meio da rua. Os olhos dele ficaram completamente brancos, sem íris, sem pupila. E depois ele começou a bater com a cabeça no chão, de novo e de novo, até o crânio ceder. Eu corri para dentro de casa. Tranquei todas as portas. Desliguei as luzes. Mas lá fora, o inferno já tinha começado.
Não demorou para perceber o padrão. Quem inalava a fumaça mudava, mas não era imediato. Alguns demoravam minutos a outros, horas mais, todos perdiam a consciência. Depois, a humanidade. A TV voltou por exatamente 38 segundos. A imagem tremia, como se estivesse pegando fogo por dentro. Um aviso piscava. Ivaquém. Quarteirões 6 a 12 em contenção biológica. Fechem janelas. Não inalem a fumaça. Então, apagou de novo. O que restou foi o som. De passos descoordenados nas calçadas. De arranhões nas portas do Gemedo Cicos. Vazios. Stone Park virou um laboratório vivo. E eu era uma das cobaias ainda não infectadas. A fumaça dançava pela rua, como se escolhesse quem levar. Mas ali, ela já não era mais o pior problema. O pior problema estava de pé, na frente da minha porta. E ele me chamava pelo nome, Lucas. A voz era dele, do mecânico, do cara que voltou da fumaça com o rosto ensanguentado e a esposa caída na calçada. Agora ele estava na porta da minha casa, chamando baixinho, como se nada tivesse acontecido. Abre aqui, mano. Por favor, eu tô machucado. Mas tinha alguma coisa errada. A entonação era humana, demais. Certa demais, como se tivesse sido gravada e reproduzida. Igual a um papagaio, repetindo o que ouvi uma vez. Eu não respondi. Segurei a respiração e encostei o ouvido na porta. Do outro lado, nenhum movimento. Só o som da respiração dele. Mas ela não era natural. Era um som. Molhado, borbulhante, como se tivesse líquido nos pulmões. E então ele disse algo que congelou minha espinha. Eu sei que você está aí, Léo. Vi você me olhando, vai do telhado. Eu nunca tinha me sentido tão observado. E o pior, eu não tinha olhado pela janela. As batidas começaram de leve. Toque, toque. Toque, toque. Depois viraram murros. E depois, pancadas com o crânio. Sim, ele estava batendo a própria cabeça na madeira, como se fosse um carneiro tentando quebrar um portão. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu corri até a cozinha. Peguei uma faca. Mas eu sabia, se ele entrasse, a faca não ia servir de nada. Liguei pro 190. Sem sinal. Tentei rádio. Nada. Nem sequer chiado. Foi quando vi pela janela de trás. Tinha mais. Não era só o Lucas. A rua estava cheia. Gente. Vizinho. Entregador. Até a professora da escolinha. Todos em pé. Parados. Olhando para casa. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Era como se todos estivessem esperando um comando ou uma ordem que ainda não tinha sido dada. E então, lá da rua, uma criança começou a gritar. Gritava alto, desesperada, correndo de mãos dadas com o pai. Mas o pai já tinha os olhos brancos. Aquela foi a primeira vez que percebi nente do mundo que o Corey está tentando fugir. Alguns estão perseguindo e outros estão apenas esperando sua vez. Fiquei trancado ali por horas, deitado no chão da cozinha, mão suada apertando a faca, portas travadas com cadeiras, geladeira, o que desce, e os olhos fixos na janela da lavanderia, a única que ainda não tinham notado. Lá fora, a neblina esverdeada começava a se dissolver. Mas o mal não veio com a fumaça. Ele ficou perto das 9 da manhã. Encontrei o rádio do meu avô, velho, cheio de pó e fita adesiva, mas com pilhas ainda vivas. Liguei. Chiado. Mais chiado. E então, uma voz. Transmissão de emergência. Código cinza. Zona 9 comprometida.
Não tente evacuar. Não abra portas. Não confie em ninguém. Meus olhos encheram d'água. Alguém sabia. Alguém estava vendo isso acontecer. E mais importante, alguém estava tentando alertar. Se você está me ouvindo, responda com qualquer som. Repetindo. Responda com qualquer som. Eu bati a faca na pia. 1, 2, 3 vezes. Chiado, entendido. Você está vivo. Repito. Você está vivo. Eu soltei um riso de nervoso. Era como voltar a respirar depois de minutos, debaixo d'água. Mas aí, a voz mudou de tom. Ouça, calm at. Se alguém bater na sua porta e parecer normal, silêncio, estático. Depois, a mesma voz continuou. Mas algo estava errado. Abra para mim. Eu sou seu irmão. Seu irmão está lá fora. Eu congelei. Eu não tenho irmão. Nunca tive. Deixa eu entrar, Léo. Deixa eu entrar. Léo, deixa eu entrar. Leon, repete-o como um disco quebrado. Ou como uma imitação ruim de voz humana. Desliguei o rádio. Joguei ele dentro do micro-ondas e travei a porta. Mas ele ainda chiava, como se quisesse continuar falando. O som virou uma voz infantil. Léo, você está aí? Não era só um alerta. Não era uma transmissão. Era um chamado direcionado para mim. E naquele momento eu entendi. A coisa lá fora estava tentando entrar. E ela sabia como usar minha mente contra mim. A primeira coisa que cedeu não foi a porta. Foi o silêncio. Do nada tudo ficou quieto demais. Nem gritos, nem passos, nem aquele som de unhas contra madeira. Era como se a cidade inteira tivesse prendido o fôlego. Então, claque, o som seco do trinco da porta dos fundos. Eu gelei. Tinha deixado aquela trancada. Eu jurei que tinha. Corri até a cozinha e vi a maçaneta girando devagar. Devagar demais. Como se o ser do outro lado estivesse aprendendo pela primeira vez a mexer em uma porta. Eu segurei a respiração. Me escondi atrás do balcão. E comecei a contar mentalmente. 1, 2, 3. A maçaneta parou de girar. E eu ouvi, não com os ouvidos, com o corpo inteiro. Alguém encostou a testa na madeira e começou a falar. Baixinho. Você já se olhou no espelho hoje, Léo? Você tem certeza que ainda é você? Tem certeza de que ainda é? Gente, eu queria gritar. Eu queria enlouquecer. Mas tudo o que eu consegui fazer foi chorar. Porque a pergunta fazia sentido. Eu estava ali, sozinho, encurralado, isolado, num mundo que não fazia mais sentido. Com um rádio possuído, uma cidade silenciosa e monstros do lado de fora com a minha voz. E se ponto Yu também já estivesse mudando? Cresce! A janela da sala estourou, vidro voando. Madeira sendo arremessada, um braço atravessando o vidro com força suficiente para empurrar a estante. Eu corri, mas ele já estava a metade dentro. O rosto não tinha expressão, mas os olhos me seguiam como se soubessem o que eu ia fazer antes. Deu saber. Peguei a faca, enfiei no ombro. Nada. Ele só virou o pescoço, rangendo ossos como madeira seca. E sorriu. Não um sorriso de zumbi. Um sorriso de alguém que sabia que eu estava perdendo. Eu consegui empurrar a geladeira contra a janela. Mas os braços continuavam, tentando entrar. E as vozes agora vinham de dentro da casa. Eu ouvi minha mãe. Minha mãe morreu em 2018, filhinho. Abre aqui. Tá tudo bem agora. Ouvi minha ex-namorada. Ouvi meu próprio grito.
A casa inteira virou um teatro de vozes mortas. E eu ali, no centro do palco, respirando mais rápido, tremendo e tentando segurar o pouco de sanidade que ainda me restava. E então, a coisa mais aterrorizante aconteceu. O som parou. De novo. Só que dessa vez, tudo parou. As vozes, os batidos, os arranhões, silêncio total. Até que alguém sussurrou, bem ao meu lado. Você já olhou no espelho hoje, Léo? Sabe aquele momento em que você percebe que ficar trancado pode ser tão mortal quanto sair? Pois é, a comida estava acabando. A água também. E a casa já não era mais um abrigo. Era uma armadilha com eco. E o pior de tudo, eu já não confiava na minha cabeça. As vozes tinham sumido. Mas a dúvida ficou. Será que alguém realmente tentou entrar? Será que o rádio funcionou de verdade? Será que eu estou infectado? Isso é só o início da transformação? Foi quando decidi sair. Mas ao abrir a porta, descobri que não existe mais lá fora. A rua da minha casa não era mais a mesma. Os postes estavam dobrados para trás. As placas estavam escritas em símbolos que eu nunca vi. As casas. .S casas tinham janelas demais. Sim, algumas tinham 15 janelas numa parede só. Outras pareciam derreter, como se estivessem feitas de cera. Eu tentei correr, mas o chão não era mais reto. Era como andar sobre o peito de alguém respirando. Cada passo fazia a cidade se mover. Fui até a farmácia da esquina, ou, pelo menos, onde ela deveria estar. No lugar, havia uma parede com uma única porta vermelha, sem janelas, sem letreiro, e colado na porta, um bilhete escrito com sangue seco. Eles veem você pelos olhos dos outros, e logo abaixo, cubra seu rosto. Não olhe ninguém nos olhos, nem os que você ama. Senti um calafrio. Atrás de mim, passos. Vários. Mas nenhum som de respiração. Nenhum som de fala. Somente os pés. Andando, parando, ouvindo. Eu segurei o bilhete. Fechei os olhos. E sussurrei para mim mesmo. Isso não é mais Stony Park. Tentei seguir pelas ruas laterais, mas não havia mais ruas. Só passagens orgânicas. Como se a cidade tivesse virado uma criatura. Túnel com paredes pulsantes. Grades que respiravam. Carros derretidos, com bancos ocupados por algo. Eu ouvia nomes sendo sussurrados no vento. E não era qualquer nome. Eram nomes de pessoas que eu conheci. Gente que morreu. Gente que sumiu. Gente que talvez nem tivesse existido. E foi ali que eu entendi. O apocalipse não era só físico. Não era só uma praga, uma mutação. Era também um colapso da realidade. O tempo e o espaço estavam se dobrando. As regras já não se aplicavam. E o mundo estava deixando de ser humano. No fim da rua, ou do que antes era uma rua, surgiu um prédio alto, escuro, sem janelas, sem nome, mas com luzes acesas lá dentro. E o mais estranho, ele nunca esteve ali. Não naquele quarteirão. Não em Stony Park. Nunca. Parecia novo demais. Liso demais. Como se tivesse sido colocado ali há minutos com um simples CTRL, C, CTRL, V. Mas o pior foi o que eu vi acima da porta. Um letreiro digital, vermelho, com uma única frase. Leo. Meu coração congelou. Eu não tinha contado meu nome para ninguém. Nem naquele dia, nem depois da explosão, nem uma única vez. Mesmo assim, alguém ali dentro me esperava. Eu devia ter corrido.
Devia ter virado as costas. Mas quando o mundo inteiro desmorona, até o impossível vira refúgio. Empurrei a porta. Ela não rangeu, não travou. Só se abriu suave, como se me desse boas-vindas. O corredor interno era longo. As paredes eram de um branco falso, como papel molhado. E no fundo tinha um elevador, aberto me esperando. No fundo do elevador, outra frase piscando em letras vermelhas: 12 grados andar. Ere. Esse. Por receter. Esse. Subi. Cada andar que passava, o som ambiente mudava. No quarto, ouvi a voz da minha mãe. No sexto, uma criança chorava e dizia: eu vi você dormir, tio Léo. No nono, o elevador parou sozinho. As luzes apagaram e uma respiração entrou no meu pescoço. Você vai continuar mentindo para você mesmo? Ficou imóvel, a voz era minha. Eu, falando comigo. E antes que eu pudesse reagir, as luzes voltaram. Portas fecharam. E o elevador seguiu. Dim, 12º andar. A porta abriu. E na minha frente, um corredor cheio de espelhos. Dezenas, talvez centenas. Cada um com um reflexo diferente de mim. Eu mais novo, eu velho, eu morto, eu deformado, eu sorrindo com dentes que não eram meus. E no fundo do corredor, um homem sentado numa poltrona. Mas ele não era um homem. A pele dele parecia ser feita de estática de televisão. Os olhos, duas órbitas fundas que pareciam absorver a luz. E quando ele falou, sua voz ecoou dentro da minha cabeça, como um pensamento forçado. Léo, você precisa acordar. Acordar de quê? Perguntei. Ele se inclinou para a frente, os olhos sangrando pixel por pixel. Do que você causou? A criatura menos, ou o que quer que fosse. Inclinou a cabeça para... não como quem quer entender, mas como quem já sabe tudo e está apenas curtindo o momento em que você vai descobrir, Léo. Você acha mesmo que tudo isso aconteceu do nada? Eu não respondi. Mas dentro de mim, as memórias começaram a latejar. Tarde demais para negar. Tarde demais para fugir. Ele estalou os dedos e os espelhos acenderam. Cada reflexo começou a se mover sozinho. Cada um mostrando uma versão diferente da minha vida. E então, um deles parou numa imagem que me fez cair de joelhos. Era eu, 2 anos atrás, usando jaleco, num laboratório, no crachá, Stone Park Research, menos nível 3 de biossegurança. Eu tinha esquecido, bloqueado, talvez até enterrado, mas era verdade. Eu trabalhei ali, no quarteirão 9. A voz dentro da sala se intensificou. Agora, ela estava em toda parte. No teto, no chão, dentro dos meus ossos. Você lembra do projeto? Que ninguém queria continuar? Aquele que disseram que devia ser cancelado? Você testou, você ativou. Você deixou vazar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria acreditar. Mas a imagem no espelho não mentia. Fui eu que causei a explosão. A névoa? Perguntei. A mutação? A cidade? Virando isso tudo, você criou as sementes. Outros regaram. Mas você plantou na parede. As imagens mudaram. Pessoas correndo, gente sendo rasgada viva, zumbis andando como se fossem marionetes penduradas, em instinto. E no centro de tudo, eu, o homem da explosão, o funcionário da pesquisa, o erro original. E, antes que eu dissesse qualquer coisa, a coisa dentro da sala chegou perto o suficiente para sussurrar. Léo, você não é uma vítima.
Você, oh, inicia. Corri, passado. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Cada passo ecoava nas ruas, como se a cidade respirasse por baixo da terra. O asfalto pulsava. Os postes me seguiam com os olhos. Sim, olhos menos brotando dos ferros retorcidos. E cada beco sussurrava meu nome. Léo. Léo. Léo, o mundo inteiro parecia uma garganta. E eu tava correndo por cima da língua. Aquela coisa no prédio, Naomi Sagu. Ela não precisava. Stone Park já era ela. Tudo era ela. E eu era uma célula rebelde, um pedaço desgarrado. E como toda criatura viva, a cidade tinha uma função básica: reabsorver. O que saiu? Tentei voltar para minha casa. Burra tentativa. A rua não existia mais. No lugar, havia um corredor de carne. Isso mesmo. A cidade tinha engolido a rua inteira. As calçadas pareciam costelas. As árvores tremiam como músculos. E as casas não tinham mais portas. Tinham bocas. Parei no meio de um cruzamento deformado. Chão respirando luzes tramendo. O céu completamente negro. Sem lua, sem estrelas. E então veio o som. Um som que não vinha do céu, Namdu Chao, mas de dentro da minha cabeça. Você não vai sair. Léo, você nos pertence. Volta pra casa. Tentei correr de novo, mas a rua se alongava. Sim, o caminho na frente dos meus pés crescia a cada passo. Era como tentar fugir numa esteira de carne viva. E foi aí que eu entendi. A cidade não ia me matar. Ela queria me cansar, me esgotar, me quebrar. Porque ela queria que eu me entregas de vontade própria. E, no momento em que caí de joelhos, sem forças, sem norte, sem fé, as luzes da cidade se apagaram. Tudo, cada poste, cada janela, cada reflexo, breu total. E no meio da escuridão, uma única voz sussurrou, em tom calmo, quase maternal: você já sofreu o suficiente, Léo. Volta pra dentro. E eu estava de joelhos, sujo de sangue seco, fuligem e medo. A cidade não se mexia mais. Estava quieta, calma demais, como um predador satisfeito, aguardando a presa aceitar o próprio fim. Mas no meio da escuridão, uma única luz acendeu. Um farol. No topo de uma torre que nunca existiu em Stone Park. Alta, escura, sem janelas, só o farol piscando, em intervalos perfeitos de 6 segundos, um ritmo, como se fosse um batimento cardíaco. Como se fosse uma contagem regressiva. Minhas pernas queriam desistir, mas algo me puxava. Talvez esperança, talvez desespero, talvez a voz do farol. Porque sim, o farol me chamava, não com palavras, com memórias. Imagens vinham à minha mente enquanto eu caminhava. A infância, meu primeiro beijo, o dia em que entrei no laboratório, o momento em que apertei Exector Protocolo 17B, Equal Click, Equal Sum, Equal Erro. Quando cheguei na base da torre, não havia porta, é só uma escada que descia acima. Descendo a torre não era para cima, ela era para baixo. Uma armadilha vertical, ou talvez uma chance real. Eu desci, de degrau em degrau, e a cada passo, as memórias ficavam mais vivas. Eu lembrava de tudo, do que eu causei, dos testes, dos alertas ignorados. E lá embaixo, no fundo do abismo, havia uma sala branca totalmente vazia, exceto por um espelho e um botão vermelho, sem rótulo, sem instruções. No espelho, meu reflexo parecia calmo, mais jovem, mais limpo.
mais arrependido. E atrás do reflexo, as palavras começaram a aparecer. Você tem duas escolhas. Aperte o botão e desligue tudo. Ou olhe nos seus próprios olhos e aceite quem você é. Eu não entendia. Desligar o quê? A cidade? A infecção? A realidade? Ou será que tudo aquilo ali era uma simulação? Uma armadilha mental construída pela cidade? Ou por mim mesmo? Talvez eu nunca tenha saído do laboratório. Talvez eu nunca tenha acordado da explosão. Talvez isso tudo seja minha punição. Eu encostei a mão no botão e naquele instante tudo começou a tremer. A torre ruía. O som da cidade voltava. Gritos, rugidos, vozes antigas e familiares me chamando de volta. Não faça isso. Léo, não termine. Fica com a gente. Mas minha mão não tremeu. Fechei os olhos e pressionei o botão. Clique. Abri os olhos. Devagar. Como se o mundo pesasse toneladas sobre as minhas pálpebras. Estava deitado no chão. Frio. Liso. Azulejo de hospital. Luzes fluorescentes acima da minha cabeça, piscando. Aquele zumbido de lugar estéril, abafado, sem vida. Minha mão ainda tremia, mas o botão havia sumido. Não havia mais torre, não havia mais espelhos. Só uma cama, um biombo e uma prancheta com meu nome Leonardo Evale. E abaixo do nome, um número. Paciente 001. Tentei me levantar. As pernas respondiam. Braços? Também. Mas minha cabeça doía não como dor física, mas como um eco, como se o mundo real tivesse batido no fundo da minha mente e voltado rachado. Andei pelo corredor, todas as portas fechadas, todas brancas, sem numeração. E então, uma delas se abriu sozinha. Dentro, uma sala de observação. Vidros espelhados. Máquinas monitorando sinais vitais. E numa das cadeiras, uma mulher. Jaleco branco. Olhar cansado. E nos olhos, uma mistura de pena e culpa. Ela não parecia surpresa em me ver, Léo. Ela disse: onde eu estou? De volta. Você voltou? Quanto tempo? Ela respirou fundo. 5 anos. Você estava em estado vegetativo desde a explosão? Disseram que não tinha mais volta. Mas ontem, os monitores dispararam. E você acordou. Ela continuou falando. Coisas técnicas. Palavras que não faziam sentido, porque meu cérebro só repetia uma frase. Se eu estava em coma, então tudo que vivi foi real? Ou foi só castigo da minha própria mente? E foi quando eu olhei pela janela. Lá fora, Stone Park ainda estava em ruínas. Não era sonho. Não era ilusão. O mundo que vi aconteceu e pior. Lá fora, as pessoas andavam tortas. Algumas usavam máscaras de ferro. Outras tinham pele cinza. Algumas se arrastavam com membros que não pareciam mais humanos. E acima da cidade, o farol ainda piscava. 6 segundos. Um ritmo. Como um coração que nunca parou. Stone Park ainda respirava. Mas já não era uma cidade. Era um corpo. Uma memória viva. Uma ferida que o mundo nunca conseguiu cicatrizar. A doutora me levou até o último andar do hospital. Dali, a cidade inteira se revelava como um tumor urbano. Carros imóveis há anos. Ruínas engolidas por raízes negras. Pessoas vagando como reflexos falhos de quem um dia foram. O que sobrou? Perguntei. Ela não respondeu. Só me entregou uma máscara e uma chave. Você tem uma última chance, Léo.
Não para voltar no tempo, mas para decidir como vai terminar. Terminar o quê? Ela olhou nos meus olhos. Firme. Você. E o que? Você começou? Desci pelas escadas até o subsolo do hospital. A chave abria uma única porta. Um bunker. Com arquivos. Equipamentos. E uma cela. Sim. Uma cela aí dentro dela. Uma pessoa. Sentada. Coberta por correntes. Cabeça baixa. Rosto oculto pela sombra, mas quando ela levantou os olhos, era eu. Mais velho. Mais magro. Mais quebrado. Ele sorriu. Você conseguiu voltar, né? Parabéns. Eu recuei. Confuso. Quem? Eu sou você. Ou melhor, o que sobrou de você. Isso é outra ilusão? Não. Isso é o que acontece depois que você tenta se salvar e falha. Eu sou o Léo que apertou o botão, mas continuou vivo. E foi absorvido. Absorvido por quê? Pela cidade, pela culpa, pelo erro, pelo arrependimento. E por que eu estou aqui? Ele sorriu de novo. Porque agora é a sua vez de decidir. Na parede, outra chave. E ao lado dela uma arma. Duas escolhas. Libertá-lo. E talvez unir nossas versões. Ou acabar com tudo. Talvez, até comigo mesmo. Eu fiquei ali parado. O coração batendo no mesmo ritmo do farol. 6 segundos, pausa. 6 segundos, pausa. A cidade esperava. A realidade segurava a respiração. E eu escolhi. Nunca vou contar o que fiz ali. Se atirei. Se libertei. Se virei parte. Mas hoje, se você andar pelas ruínas de Stone Park, pode ver o farol ainda piscando. Pode ouvir uma voz sussurrando nas ruínas. Pode sentir um cheiro estranho no ar. E talvez você escute seu próprio nome vindo de dentro da cidade. Se isso acontecer, corra ou aceite, porque o mundo não acabou. Ele só mudou de dono. E agora, Elton Phone